Um ex-agente da CIA que está aposentado decide ajudar pessoas que estão sofrendo nas mãos de criminosos, mas quando alguém importante para ele é assassinado, o cara embarca em uma jornada de vingança para descobrir quem são os responsáveis e puni-los. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar O Protetor, um filme de ação lançado em 2018, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Esse cara acredita que a melhor justiça é aquela que se faz com as próprias mãos. Começamos em um trem que está indo em direção a Istambul, na Turquia. Esse homem está disfarçado de muçulmano para vigiar essa garotinha de perto. Seu nome é Robert McCall, e ele é um ex-agente especial que decidiu sair da aposentadoria para ajudar pessoas inocentes. No filme anterior, ele ajudou uma jovem chamada Alina, que era forçada por um cafetão a vender seu próprio corpo para homens mais velhos. Ao anoitecer, o pai da garotinha vai até o bar para tomar umas, e por algum motivo Robert decide segui-lo. Chegando no local, os dois começam a conversar, e o cara faz algumas perguntas para Robert, querendo descobrir o motivo dele ter vindo para a Turquia. Então o agente aposentado revela que está atrás de um homem que sequestrou a própria filha só para dar uma lição na sua ex-mulher. Percebendo que Robert está falando dele, o homem tenta ameaçá-lo e intimidá-lo. Porém, o ex-agente não demonstra medo e dá a chance do cara devolver a garotinha para sair impune dessa situação. Uma vez que ele se recusa, Robert finaliza os dois capangas que estavam com o homem. Mas antes de eliminá-lo, ele diz que existem dois tipos de dor nesse mundo: a que machuca e a que modifica. Já no dia seguinte, Robert deixa a garotinha na recepção de um prédio público. E alguns minutos depois, a mãe dela chega no local e fica emocionada ao reencontrá-la. E com o passar dos dias, Robert começa a trabalhar como motorista de aplicativo. E enquanto ele dirige o carro, ele faz amizade com vários de seus passageiros, incluindo um senhor que chamava Sam, que lhe ensina outro idioma durante o trajeto. E também esse jovem que está indo para o exército. Passando para Bruxelas, que é a capital da Bélgica, um agente da CIA chamado Calbert acabou de chegar do serviço e está ansioso para jantar com sua esposa Jana. Mas ao chegar na sala de jantar, ele fica surpreso ao encontrar sua companheira com o nariz sangrando. Então alguns bandidos que estavam escondidos em outro cômodo se revelam e finalizam Jana com um disparo. Dado a situação, Calbert fica sem saber como reagir, e aí Resnick, que é o líder do bando, coloca a arma na mão do coitado e lhe força a se finalizar para fazer parecer que ele atirou em sua esposa e depois repetir o processo em si mesmo. De volta ao Robert, ele continua trabalhando como motorista de aplicativo, e Sam revela que sonha em reencontrar a sua irmã, porque os dois foram separados ainda crianças por conta da guerra. Mas vamos deixar Sam um pouco de lado para falarmos dele mais tarde. Nessa noite, um executivo coloca sua assistente dentro do carro e pede para Robert levá-la para casa. Porém, assim que o cara começa a dirigir, ele rapidamente percebe que a jovem está machucada e decide mudar de trajeto para levá-la ao hospital. Em seguida, Robert retorna para o apartamento do executivo e para conseguir entrar no local, ele mente que não recebeu o pagamento pela corrida, porque recusaram o cartão de crédito do sujeito. Mas para resolver o problema, o homem entrega outro cartão para Robert passar. No entanto, ele revela o verdadeiro motivo de ter vindo ao apartamento, explicando que sabe que o cara e seus amigos doparam a jovem para usá-la. Nesse instante, o executivo tranca a porta e tenta dar um soco em Robert, mas ele desvia e corta sua testa com o cartão de crédito que recebeu. Rapidamente, os outros caras vão para cima do Robert e ele acaba com tudo sem demonstrar piedade. No final, sobra somente esse aí. Então, o ex-agente entrega um celular em sua mão e antes de sair quebra os dedos do rapaz e diz para ele dar 5 estrelas ao aplicativo. Ao retornar para seu apartamento, Robert encontra as luzes acesas e saca sua pistola para se preparar para um confronto. Porém, ao entrar no local, ele fica feliz ao perceber que é só a sua velha amiga da CIA fazendo uma visita. E o motivo de Susan ter lhe visitado é porque ela não queria que Robert passasse a noite sozinho, porque é o aniversário da Vivian, a esposa dele que morreu há alguns anos. Ao conversarem, Robert se emociona e diz que Vivian sempre detestava as roupas que ele comprava para usar, como por exemplo uma camiseta totalmente roxa. E antes de ir embora, Susan aconselha o cara a se aposentar e voltar para casa que ele e Vivian haviam comprado. Ela até insinua que ele está se arriscando para ajudar outras pessoas porque quer preencher o vazio que está em seu coração. E por um lado, essa afirmação até pode estar correta, mas Susan não pode negar que Robert está mudando a vida de várias pessoas, já que aquela garotinha no trem provavelmente nunca mais teria visto a sua mãe se Robert não tivesse resgatado ela, sem contar aquela assistente do executivo, que poderia ter sido dopada e usado outras vezes se ele não tivesse se metido e feito justiça com as próprias mãos. Passando para o dia seguinte, Robert descobre que alguns vândalos estragaram o jardim que sua amiga Fátima plantava alguns legumes, então ele pega um balde e uma esponja para limpar as pichações que os vândalos fizeram. Mas Miles, que é um dos inquilinos do prédio, diz que Robert deveria deixar o zelador limpar tudo. E na intenção de ensinar para o jovem o valor e o sentido do trabalho duro, ele oferece $250 para Miles fazer o serviço em seu lugar, e o jovem aceita. Enquanto isso, Susan sai em uma videochamada com Dave, que é o seu parceiro da CIA. Logo, eles começam a conversar sobre as mortes de Calbert e Jana, porque conheciam ambos. E para tentar descobrir a verdade do que aconteceu, Susan e Dave são mandados para Bruxelas, para investigar a cena do crime. Ao pisar na casa, Susan analisa a trajetória
trajetória da bala e também o sangue espalhado pelos quadros, e chega à conclusão equivocada de que Calbert tirou a vida da sua esposa e depois a sua. Mais tarde, os dois retornam para o hotel em que estão hospedados, e Dave fala que passou as últimas horas investigando a vida pessoal do Calbert e da Jana, e que percebeu que não faz sentido que o cara tenha feito aquilo, porque tanto ele quanto Jana estavam felizes casados, sem traições ou desentendimentos. Mas por não gostar de ficar em Bruxelas, Susan nem dá tanta importância e diz que eles deveriam voltar logo para os Estados Unidos. Os dois então vão para os seus quartos, mas inesperadamente dois homens aparecem e atacam Susan pelas costas, quando ela estava abrindo a porta. Sabendo que estava em uma clara desvantagem, Susan se finge de defesa, e usando essa tática ela consegue ferir os dois. Porém, eventualmente, os caras conseguem cercá-la, e a cena corta sem mostrar o que aconteceu. E mais pra frente, vocês vão entender o motivo da cena ter sido cortada. Já no dia seguinte, Robert está passando um tempo com Miles, e percebe que o jovem é bem talentoso, ao ver o caderno de desenho dele. Só que de repente, Robert recebe uma ligação do Brian, que é o marido da Susan. Assim que descobre o que aconteceu, Robert fica furioso, e deixa o local sem dizer uma palavra para Miles. Então ele pega um avião para chegar em Washington, e participar do enterro de Susan. E sim, o Denzel Washington está indo para Washington. Após a cerimônia acabar, Brian fica a sós com Robert, e explica que a polícia concluiu que finalizaram Susan somente para roubá-la. Contudo, ele não acredita nessa possibilidade, porque a sua esposa não costumava usar joias ou relógios caros. Enquanto isso, os dois agressores que finalizaram Susan estão curtindo e usando algumas substâncias, só que inesperadamente o apartamento deles explode. E logo é revelado que Resnick e seus comparsas foram os responsáveis por isso, já que eles devem ter contratado aqueles dois para fazerem um serviço sujo de eliminar Susan. De volta ao Robert, ele consegue acessar as filmagens das câmeras de segurança do hotel, e percebe que os agressores da Susan estavam junto com ela no elevador. E ao analisar as fotos do corpo da sua amiga, Robert fica visivelmente abalado e chateado. E é interessante notar que quando Robert está finalizando pessoas más, ele não demonstra nenhuma piedade, eliminando elas de jeitos bem cruéis. Mas quando se trata de pessoas boas, Robert sempre demonstra empatia, revelando um lado seu que é bem mais humano. E assim como o marido da Susan disse, os agressores realmente não queriam roubá-la, já que se esse fosse o caso, eles teriam ameaçado ela primeiro para conseguir itens de valor e acesso à sua conta bancária. Mas ao invés disso, eles só foram com tudo mesmo para tentar finalizá-la. Já no dia seguinte, o cara se encontra com Javier Pena do Narcos, quer dizer, o detetive Dave, que fica surpreso ao descobrir que ele está vivo, já que Robert havia forjado sua morte para poder se aposentar da CIA. Ao cair a ficha, Dave demonstra que está bastante chateado, explicando que compareceu ao funeral do Robert, e que ficou bastante triste porque os dois foram parceiros por 7 longos anos. Mas para consertar as coisas, o cara pede desculpas, e revela que acha que planejaram o assassinato da Susan, pois os agressores apertaram o botão do andar dela assim que ela entrou no elevador. Além de que, os agressores enfiaram a faca perfeitamente entre as costelas, para acertar o coração de Susan, o que significa que eles não eram ladrões comuns. Decididos a vingarem a sua amiga, Robert e Dave apertam as mãos, e prometem que acharão os verdadeiros culpados. Após isso, o cara está analisando as fotos do assassinato daquele agente da CIA e da esposa dele. Então Robert fecha os olhos, e imagina que está na cena do crime. E graças a essa técnica de visualização, o cara percebe que Calbert não se auto-eliminou, porque ele era destro e não canhoto, que é a mão que estava na pistola. Perto de descobrir a verdade, Robert liga para Dave, e conta que os assassinatos de Calbert e da Susan podem estar interligados. Algumas horas depois, ele está olhando Miles pintar o muro, só que de repente alguns membros de uma gangue chegam no local, e o jovem deixa de terminar o seu trabalho para ir junto com eles. Preocupado com o bem-estar de Miles, Robert segue eles e nocauteia o guarda que estava fazendo a segurança do esconderijo. Após passar por vários lugares, ele entra no quarto que o jovem está, e descobre que Miles se juntou a essa gangue para conseguir uma arma, porque pretende se vingar dos homens que eliminaram seu irmão. Ao olhar em redor, Robert percebe que tem várias mulheres cozinhando, mas não é o tipo de comida que a Palmeirinha faria, e sim uma que o Walter White e o Jesse Pinkman fariam. Após deixarem o local, Miles fica irritado por Robert estar se metendo na sua vida, porém o cara entrega uma pistola nas mãos do jovem, e pede para ele finalizá-lo para provar que é um assassino, assim como os outros membros daquela gangue. Contudo, Miles se recusa, e com isso percebe que não é um marginal, e sim alguém que está perdido e que não sabe para onde ir. Poucos dias depois, Miles bate no apartamento do Robert para contar que terminou a pintura. O cara então dá mais alguns conselhos ao jovem, e lhe presenteia com um livro que tem várias lições valiosas sobre a vida. E se não fosse pela intervenção de Robert, a essa altura Miles estaria na cadeia ou no cemitério, já que ele pretendia trocar tiros com os bandidos que finalizaram o seu irmão. Mas eu confesso que é meio estranho Robert dar esse tipo de conselho, afinal ele faz justamente isso, finaliza bandidos para vingar pessoas inocentes. Mas como vimos, o único motivo do cara estar se arriscando desse jeito é porque a sua esposa morreu, e agora ele não tem mais nada a perder, ao contrário de Miles, que tem uma vida inteira pela frente. E se você estivesse no mesmo lugar que o Dave, como você agiria se descobrisse que um amigo seu forjou a própria morte e não te contou nada? Mais tarde, Robert continua trabalhando como motorista de aplicativo, e pega um passageiro que quer ir ao aeroporto para entrar em um avião e visitar a sua filha de 5 anos. Só que rapidamente
Obviamente ele suspeita das intenções do cara, e para testá-lo começa a dirigir na direção oposta do aeroporto. Mas ao contrário do que um passageiro normal faria, esse cara não reclama por Robert ter pego o caminho errado, e quando questionado, saca uma faca para atacá-lo. Então o ex-agente da CIA começa a fazer zigue-zague com o carro para desequilibrar o agressor, e com isso consegue desarmá-lo e finalizá-lo. E para não ser questionado pela polícia, Robert queima o seu próprio carro com o corpo do agressor dentro. Passando para o próximo dia, Dave está tomando café da manhã com suas filhas, mas escuta o barulho de alguém entrando em sua casa, e o clima fica tenso no mesmo instante. Porém, felizmente ou não, era só Robert, e assim que os dois ficam a sós, o cara revela que ficou com o celular do agressor que tentou finalizá-lo no dia anterior, e por isso conseguiu uma lista de números dos envolvidos. Robert então liga para um dos números, e surpreendentemente o celular do Dave começa a tocar. Sem escolhas, Dave revela que começou a trabalhar como mercenário para conseguir mais dinheiro, seguindo ordens e eliminando as pessoas cujos nomes apareciam nos papéis que lhe eram enviados, sendo que o próprio Dave finalizou Susan para impedir que ela descobrisse que ele era um traidor. Após debaterem sobre o que é de fato certo e errado, Dave leva Robert até Rezek, Kovac e Ari, que também são agentes da CIA que decidiram trair a organização para faturar alto. Eles foram os responsáveis por finalizar Calvert, e Robert conhece os três porque já trabalhou junto com eles. Mas antes de ir embora, o cara diz que eliminará cada um deles para vingar sua amiga, e que seu único arrependimento é que só poderia fazer isso uma única vez. Mais tarde, decididos a não deixar pedra sobre pedra, Rezek e Ari vão até a casa do marido da Susan para calá-lo de vez. Porém, Robert previu que eles fariam isso, e foge do local com Brian. Enquanto isso, Miles está pintando o apartamento do Robert, sem nem mesmo saber que Dave e Kovac estão prestes a invadir o local. Mas para impedir que o inocente seja finalizado, Robert liga para Miles para explicar o que está rolando, e conta que tem uma passagem secreta atrás da sua estante de livros. Porém, Davis é insistente, e mesmo percebendo que a casa está vazia, ele começa a investigar cada móvel, e assim percebe que o espelho da estante de livros pode ser falso. Então o cara pega sua pistola e aponta para o espelho, mas Robert, que está acompanhando tudo pelas câmeras, liga para o celular do Dave para desviar a atenção dele, dizendo que irá para um lugar que ambos conhecem bem, para assim eles acertarem as contas. Após encerrar a chamada, Dave e Kovac deixam o local, e por isso Miles sai do esconderijo, mas logo é rendido, e percebe que os dois fingiram que iam embora só para pegá-lo. E galera, voltando um pouco naquela parte que aquele criminoso disfarçado de passageiro atacou Robert, eu fico pensando por que os motoristas de aplicativo não usam aquelas cabines blindadas que eram bem comuns nos táxis. Certamente você já deve ter visto uma dessas, e elas realmente impediam vários assaltos. Se bem que você não precisa ter uma dessas se seu nome é Robert McCall. E em seguida, Robert está indo para a cidade que ele costumava viver com sua esposa Vivian. Ao mesmo tempo, ventos fortes surgem, e parece que vão derrubar os postes da rua, e por isso um guarda de trânsito não deixa Dave prosseguir. Mas para resolver o problema, ele aperta o gatilho algumas vezes. Ao chegar na cidade, Dave e seus homens começam a vasculhar as casas em busca de Robert, já que os moradores abandonaram o local devido às fortes ventanias. Para agilizar o processo, eles se separam, e Robert aproveita a oportunidade para finalizar Kovac com um disparo de arpão. Em outra parte da cidade, Ari encontra várias fotos da Susan coladas à parede, e fica sem entender o que está acontecendo. Nesse instante, Robert aparece, e dessa vez ele usa facas para realizar o serviço. Enquanto isso, Dave está em uma torre observando tudo com o scope da sua sniper, só esperando o momento em que Robert irá aparecer na sua mira para realizar um disparo fatal. E eu preciso dizer que essa é uma péssima ideia, já que está acontecendo um temporal, e esses ventos fortes podem facilmente desviar a trajetória da bala, sem contar que o campo de visão do Dave está bem limitado, por conta das várias casas que estão espalhadas pelo local. Passando para o cara, ele está escondido em uma padaria, e rasga vários sacos de um pó inflamável para montar uma armadilha. Assim que chega no local, Rezek joga uma granada para tentar pegar Robert, mas graças àquela armadilha, uma explosão enorme é desencadeada, e Rezek morre no processo. O cara então usa o rádio que pegou de um dos corpos para conversar com Dave, e por sua vez ele revela que colocou Miles dentro de um porta-mala, e que irá finalizá-lo em breve se Robert não sair do local em que está escondido. E para provar que está falando sério, Dave dispara várias vezes no carro em que Miles está preso, e acerta a perna dele, sendo que a cada tiro disparado o medo do jovem só aumenta. Mas pelo fato do vento estar forte, Dave acaba perdendo o equilíbrio e bate com a cabeça. Graças a esse contratempo, Robert consegue subir na torre em que Dave está, e ambos começam a lutar. O cara até leva uma facada e quase é finalizado por um mata-leão, contudo ele consegue ferir um dos olhos do Dave para se livrar dessa posição. Sedento por vingança, Robert pega a faca que estava no chão, e finaliza Dave da exata mesma forma que ele fez com Susan. O agente então joga o corpo do sujeito no mar para não deixar rastros, e depois liberta Miles. E aí, os dois vão para a casa antiga do Robert, e ele faz um curativo improvisado na perna do jovem, antes de pegar um quadro da sua falecida esposa para admirá-la. Algumas semanas se passam, e o ferimento da bala é curado, e Miles volta normalmente para a escola, arrumando até mesmo uma namoradinha. Ao chegar no prédio, Fátima percebe que alguém arrombou seu jardim que os vândalos haviam destruído, além de que as pichações foram cobertas por um mural artístico, assinado por Miles. Já Sam também ganha um belo presente, e sua irmã aparece para reencontrá-lo, porque Robert fez uma extensa
essa pesquisa para descobrir o paradeiro dela. Por fim, Robert retorna para a casa que costumava viver com a sua esposa Vivian, dessa vez decidindo abraçar o passado como se fosse um velho amigo, ao invés de tentar fugir dele ou tratando como um inimigo. Fala galera, vocês querem ver o Protetor 3 para fechar de vez essa trilogia? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.